Fala galera, eu sou o professor Cláudio Santana, faixa preta de Jiu-Jitsu. No vídeo de hoje vamos falar sobre preparação física, prevenção de lesão, overtraining, emagrecimento e muito mais. O conteúdo tá muito bom, então já se inscreve no canal, deixa o seu like e bora lá! Fala, Fala, Rê. mestrão! E aí, mestrão? Como você tá, meu amigo? Bem, e você, mano? Tá dando pra escutar legal aí? Tá, o áudio tá bom, a luz tá boa também. Beleza, que bom, graças a Deus. E aí, como que anda as coisas aí? Ah, bem, né? Na medida do possível. Tô trabalhando, mas tô isolado. Você Também, não tá, só né? de trabalho pra casa. Trabalho, casa, casa, trabalho, né? Você tá conseguindo se virar um pouquinho também ou você É, tá eu em tô, casa? eu tô, eu tô dando as aulas online, né? Pelo clube lá, né? Que eu dou aula também, pelo São Bernardo. E tô alguns alunos, não os alunos que eu tinha, né? Tem alguns que eu tinha e agora apareceram alguns novos nessa pandemia. Aí apareceu uma galera nova aí. Ah, então tá até que bem, né, no caso, velho. Tá, Podia vai estar indo. melhor, Podia, mas com dá adiante. certeza. Podia sim. Poxa, mano, beleza. Rê, já vamos sem mais delongas, porque assim, a sua live, cara, aborda muita coisa. Eu Daqui a vi. pouco a galera vai começar, acho que a galera vai começar a entrar. E assim, depois, essa live eu vou jogar lá no YouTube. Então, tipo, pra galera Legal. poder aproveitar o conteúdo. E aí, como de costume, que nem eu faço para todo mundo, eu queria Uhum. só que você começasse falando um pouco sobre você, mano, sobre sua profissão, né, de personal. Fala um pouco também do hockey, também, que você foi aí um grande representante, né, da seleção. Fala um pouco aí sobre você pra gente. Legal. Vamos lá. Meu nome é Renato, tá, galera? Renato Nogueira, tá? Eu sou formado em Educação Física desde 2002 pela Unisa. Eu sou pós-graduado em Biomecânica e Análise de Movimento e Educação Física Infantil. Sou atleta de hóquei, da modalidade hóquei sobre patins tradicional. Comecei no tradicional com 5 anos e depois migrei para o hóquei inline. Tem uma diferença, o patins tradicional é de 4 rodinhas paralelas, né? E o inline Ah, rodinhas parecido com hóquei no gelo, né? A quadra sim. é o mesmo tamanho. E depois, com os 13 anos, eu saí do tradicional e fiquei no inline. Hoje eu sou técnico de um time de São Bernardo, da categoria de base, desde da categoria de iniciantes até a categoria adulta. Eu tenho mais de 60 atletas, muito mais. E como sou professor, isso já me ajuda bastante no trabalho do hockey. Fiz jiu-jitsu na faculdade, né? Fiz jiu-jitsu, fiz até a faixa azul de jiu-jitsu, então eu tenho um pouco Ah, de verdade. noção, né? Eu tenho um pouco de noção de jiu-jitsu também. E hoje eu trabalho aí eu tenho atletas, tenho pessoas sedentárias, tenho pessoas obesas, tenho vários tipos de pessoas aí. Caramba, Rê, complexo, tem muita coisa, cara. É legal, Quantos anos pô. de profissão você tem, Rê? Eu me formei em 2002, mas eu já dou aula desde 99. Eu comecei Caramba, dando aula mano. de natação. Eu dei muita sorte, que na época que entrei na faculdade, tinha uma professora numa academia que estava grávida. Então eu consegui, ela foi ter o bebê e eu comecei a dar aula. E eu sempre gostei, né? Eu nunca prestei faculdade assim eu quero prestar para ver se eu sou isso, eu sou aquilo. Não, eu fui direto para educação física. Tanto que o meu pai não acreditou. Eu fui lá, fiz a prova, passei até em 13º, eu acho. Caramba, mano. Porque Tá bom. é o que eu queria. O que eu queria ser sempre foi ser professor, né? Sempre ajudar os outros, tanto na saúde como educar também na parte de dando aula, né? Boa, Rê. Legal. Oi, então já aproveita. Eu queria que você falasse um pouco, que eu acho que isso vai casar muito com a questão do jiu-jitsu. Falar um Certo. pouco do rock. É rock, né, que fala, né? Isso, Rock. ok. É Isso, do ó. rock inline. Porque é um esporte que, para quem não conhece, resumindo assim, é um esporte um pouco bruto, vai. É Né? um, Tem contato. isso.
Ele é um esporte bem de contato, na verdade, né? É como todas as outros esportes de competição, é um esporte em grupo. Você precisa ter primeiro, né, os ensinamentos fundamentais, né, a noção básica, né? E com o Sim, tempo isso daí vai calejando você, né? Principalmente parte de ombro, né? Parte de peitoral, força nos braços, porque além de você ter o patins no pé, de ter esse equilíbrio, né? De ter essa propriocepção de não ter uma base estável, você precisa também dominar um taco na mão e um disco para você conduzi-lo. Então você precisa de ter uma habilidade motora muito boa, tanto fina quanto grossa, né? sim. Então o hóquei, na verdade, é um esporte de muito contato. Eu não vou falar para você que não me machuca, porque eu já tenho 23 pontos no rosto, né? Tanto o disco quanto o taco, ou você bate numa tabela, você desloca um ombro. É conforme o jogo, né? Mas se você tá ali dentro, você tem que estar preparado para isso, né? Sim, a parte competitiva, né? Isso, na Assim, parte competitiva. na parte competitiva acaba tendo, porque todo mundo vai com vontade lá para ganhar e isso tá dentro da regra das ombradas, né? Isso. E assim, tem um material de proteção, né? Você usa uma caneleira, você usa um Uhum. fraldão, você usa cotoveleira, luva, capacete. Menores de idade tem que ter a grade para não perder dente, como eu perdi já, né? Então, assim, é um esporte de muito contato físico. Foi considerado, depois do boxe, um esporte dos mais violentos, se não é o mais violento. Só que tem a proteção adequada para o esporte. Sim, sim. Isso é E, uma. e aí o que eu queria casar com essa questão é justamente essa questão das lesões. Porque assim, não pode ser uma pessoa também despreparada fisicamente. Você tem que Sim. ter um preparo físico adequado para você poder aguentar o tranco ali. Porque se você vai meio mole ou se você não tem um Com a físico musculatura não resistente, tá. Certeza, se você não tiver com a uma musculatura preparada para estar dando aquelas trombadas que vocês assistem na TV aí, se você não tiver com aquilo, você vai se arrepender, né? De ter batido lá e pode ter certeza que vai quebrar. Eu já que na infância, né? Quando eu era mais moleque, uns 6, 7 anos, eu bati o braço na parede, do braço de não ser forte, por ser adolescente ainda, né? Criança, na sim, verdade, quebrava fácil, né? Então tinha muito isso daí. Então, assim, e no hockey a gente faz a preparação também de musculação, né? Hoje, bem mais do que antigamente. Antigamente não tinha tanta alongamento, não tinha tanta musculação para atletas, assim. Mas hoje você vê, se hoje os atletas de hockey são fortes demais e muito bem preparados, né? Para tudo, sim. para impacto. Então, o risco de lesão hoje eu acho que é um pouco menor do que antigamente. Mas existe sempre o risco de lesão, sim. Teve essa evolução, né, do É, preparo físico específico, né? para o esporte, com certeza. É um preparo físico para o esporte, porque é um esporte de explosão. Você não consegue ficar mais de 2 minutos numa quadra de hóquei de 30 por 60. Então, são 4 linhas de 4 jogadores, né? Isso no hóquei no gelo. Na nossa, são 3 linhas de 4 jogadores e 2 goleiros reservas. E assim, vai rodando conforme o jogo, né? Aí são Sim, táticas de técnico. Se você põe uma linha 1, que é a sua linha, eu posso pôr a minha linha 3, ou eu posso pôr a minha linha 1 contra a sua linha 1, e aí vai de tática de cada um, né? Mas são todos preparados. Na verdade, aqui no Brasil a gente tem muito assim, as linhas 1 e 2 são as mais fortes. A 3 é só para dar uma segurada para essas linhas estar respirando nesse intervalo, sim. né? São 3 São 2 períodos de 20 cronometrado. Então, além da questão, né, do preparo físico mesmo, para evitar a lesão, o cara tem que ter o preparo físico para tentar jogar 1 hora, né? Mais Direto, ou no caso. menos isso, Mais ou menos Na 1 hora. pressão, né? Sempre na explosão. É sempre explosão Então. muscular. Não é um esporte que você vai precisar de tanta resistência. Você tem que ter resistência para você aguentar até o final. Porque são mais caras trocando com você. Mas explosão muscular e muita força você precisa ter. Se a gente ficar muito em atrito, quando eu fazia na parte do jiu-jitsu, eu tinha bastante disso, né? Que é a força concêntrica que a gente usa, né? De Sim, segurar kimono ali, segurar forte. Isso daí me ajudava muito no rock. Muito. Porque tinha muito lance de tabela
que se você pegar o pessoal assim, você vê que o pessoal meio que ia batendo, já você via que o cara já saía e cansava. E o jiu-jitsu nisso me ajudou muito. Na época que eu estava na faculdade, depois de mais velho, né? Depois que eu já estava na categoria adulta, você já via que ele me ajudava muito nessa parte, por ter mais força. Então, quando tinha muita gente num lance só, que é o disco que chama punk, muita gente que estava ali assim, então meu desgaste era menor do que o deles, porque eu já estava bem mais preparado, né? Da hora, Rê. E também, né, você também por ter praticado, você sabe, tipo, o risco de lesão no próprio treino, né, mano? No treino, nem vamos falar de competição, mas no treino é grande, mano. Né? Tipo, por isso que a gente sempre fala, cara, esticou aqui, ó, já bate, não segura. É o armlock. Se pegar o armlock, né? Você bater, né, Claudinho? Mas eu já vi que nem eu tenho alguns alunos que eles são bem fortes, assim. Você vê que o percentual de gordura do cara é lá embaixo, né? Tem o Monstrão, tem o Iago. Os caras não se machucam assim tão facilmente, porque eles têm, né, além da flexibilidade, a musculatura segura, né? Certeza. Isso que é o mais importante, né, para o esporte. A musculatura forte. Para todos. A lesão ocorre em qualquer esporte, né, Claudio? Sim, mas principalmente para o atleta que compete, que eu sempre falo para os meus alunos, você vai competir, você tem que puxar um ferro, e lógico que quanto mais específico for o treino, melhor. É que às vezes a pessoa não tem condição de, né, ter um profissional que entenda da mecânica lá da luta, e aí ele acaba fazendo um treino básico, mas que ainda assim acaba sendo até que suficiente. Ajudando, isso, ajuda bastante, né? Mesmo ele não sendo um lutador e ele sendo um professor de educação física, ele vai ter uma noção básica, pelo menos, de musculatura, né? Sim, isso sim. Isso é uma coisa, assim, importante. Hoje em dia, né, mestrão, a preparação física hoje para todos os esportes é quase igual. O que muda são técnicas de aperfeiçoamento, que nem na musculação ou no funcional. Hoje um lutador de jiu-jitsu, que eu espero que eu não esteja errado, hoje um lutador de jiu-jitsu ele pode ter tanto força quanto explosão e resistência, né? Então ele pode estar fazendo uma musculação e um funcional. Isso vai ajudar muito, muito nele no aspecto de luta, né? Sim, é fato. Se você for pegar desde os mais pesados até os mais levinhos, cada um tem essa característica. A tendência é que os mais pesados sejam mais explosivos, né? Tanto para derrubar, para passar a guarda. Os leves, eles tendem a ser mais... eles rápido. Têm um gás mais rápido e eles são mais resistentes. Eles duram mais tempo na luta. Né? Porque acabam não usando tanta força, porque os caras não conseguem bater de frente, né? Teve uma luta recente, o Mussumessi, moleque novinho, contra o Mahamed. Mahamed pesa acho que 82, 86 quilos, se eu não me engano, e o moleque pesa 65. E, tipo, lutaram pau a pau. O Mahamed ganhou por causa de vantagem, mas ele ele lutou demais, o moleque. Muito rápido, muito ágil, flexível. A velocidade contra a força, né? Seria isso daí, né? Sim. Velocidade contra a força. No nosso esporte tem isso daí também. Né? A gente tem aqueles times que são mais fracos que jogam amarrado, né? E a gente tem um time mais forte tentando entrar. Eles vão tomar gol? Vão, mas vai demorar. Eu tive mesmo uma experiência com um time, eu acho que de Taubaté. Eles fecharam lá atrás, meu time ia, a gente ganhou dos caras de 2-1. Eles pegaram um contra-ataque, fizeram um gol. E a gente deu mais de 50 chutes lá para tentar fazer. E eles se fechando lá, fechadinho. Aí você fica até, né, a gente fica até bravo, fala, como que pode? Olha a nossa patinação, olha tudo. E aí você vê, eles se prepararam para aquele jogo, né? Então aí entra um monte de coisa. Preparação física hoje tá nivelada, né? Você vê assim, os atletas hoje de ponta assim, é tudo nivelado, né? Os que estão abaixo são abaixo mesmo, vão tomar pau a rodo. Mas os que estão acima é tudo nivelado, então é coisa de detalhe, né? Sim, eu sempre senti muita diferença, porque eu nunca fui um atleta profissional, né? Competia porque eu gostava e competia pela experiência também, lógico, ia para tentar ganhar. Mas quando principalmente, às vezes passava, as quartas de finais, chegava na semi, que já começava a funilar, e aí você pegava um cara que já tá há um tempo, que já vivia disso, é muita diferença na pegada,
É Pra muita tudo, diferença né? em tudo, em tudo. Preparação física, né? Aí você vê a vantagem, né? De ser um cara que Sim, treina todos os dias e um cara que treina 3 vezes por semana, 2 vezes por semana. A diferença é muito grande, né? sim. Você... Ô, Rê, e Ah, seguindo aqui um pouco, porque aí a gente vai depois vai entrar um pouco mais no detalhe. Na parte do personal, certo. né? Queria que você falasse tipo, um pouco da importância assim, que um atleta teria, né, se ele tivesse um personal, um cara que entende, né, da parte física mesmo, para poder orientar. Que nem você falou, se o cara ele não tiver conhecimento da arte, no mínimo ele vai ter o conhecimento básico Da da musculatura, da musculação, estrutura, certeza. É, o que, na verdade, o que acontece na parte de personal já tá falando aí. Personal, um treinamento personalizado, né? É para uma pessoa, então é personal training, né? Então é persona, uma persona. Então o que sim, acontece? O cara pega uma preparação física, como eu já te dei aula lá na musculação, é uma coisa assim, eu tenho uma noção de alguns exercícios de jiu-jitsu porque eu pratiquei o jiu-jitsu, certo? Mas se você falasse sim, assim para mim, Rê, vamos fazer um trabalho, eu preciso fortalecer mais a minha pegada, eu preciso mais fortalecer parte escapular das costas, né? Para pegada. Eu preciso fortalecer mais o core, porque no jiu-jitsu a gente trabalha bastante o core. Se o core estiver fortalecido, o cara não vai conseguir fazer a raspada em mim. Então é uma coisa assim que o personal, o professor de sala, ele não vai conseguir estar te passando essas coisas, esses pequenos detalhes, né? O personal já não. sim. O personal é focado em você, ele vai estar te incentivando tanto em parte de início de peso até o final do peso, para você estar, né, trabalhando a musculatura adequada, o descanso adequado, a alimentação adequada. Isso ajuda muito na parte do desenvolvimento do atleta. Se o atleta ia se desenvolver em 3 semanas para ele chegar no nível, com o personal 1 semana e meia, pode ter certeza que ele vai te ajudar muito mais rápido. É que aí entra não só a parte do conhecimento, né, que nem você falou da musculatura, mas entra também a parte de ter uma pessoa te motivando Sim, também, né, motivacional, com certeza. O para você poder motivacional, alcançar um objetivo, né? eu acho que o personal na parte de motivação é o principal, eu acho, né? Se você tá ali, você chegou ali de um dia de estresse, porque eu não vou andar 24 horas com você. Eu tô colocando um exemplo, eu com você, faz de conta. Sim, Você chegou lá do seu trabalho, você tá indo pra academia. Pô, eu não sei se você dormiu bem, né? Se eu sou um professor de sala, eu não sei se você dormiu bem. Eu vou lá e te passo o treino. Pô, aí você chega sim, em casa e fala, pô, eu não treinei legal hoje. Agora, se eu sou seu personal, eu vou chegar para você, a hora que você chegar perto de mim lá na academia, vai falar, pô, e aí, Renatão? Falar, e aí, Claudinho, como você tá? Como foi o seu dia hoje? Você se alimentou legal hoje? O treino é mais pesado hoje. Tá preparado? Vamos fazer um negócio. Então, esse incentivo, essa motivação maior para você, o personal consegue estar dando isso. Por quê? Porque é uma hora e pouquinho que eu vou estar lá com você, se dedicando a você, né? Então, você boa. vê que é uma coisa assim bem importante e os resultados são bem melhores, né? A gente acabou falando, acabou respondendo duas perguntas, que eu ia falar justamente dessa questão do acompanhamento próximo, né? Certo. Tipo, isso faz muita diferença. Eu nunca tive um personal, e mesmo quando eu falo personal, não só de musculatura, mas também de treino de jiu-jitsu, eu nunca tive, por exemplo, meus professores, todos os meus professores, eles não conseguiam me dar uma atenção específica ali para um determinado treino, para uma determinada competição. Minha primeira professora me ajudava muito. Eu chegava cedo na academia, conseguia fazer um personal. Ela me ajudava, passava posições específicas, tudo mais. Depois que eu graduei, eu não tive mais esse tipo de atenção. E eu falo que hoje na faixa preta, cara, isso faz muita falta. Eu fiz um treino, não diria que foi um personal, foi mais um sparring. Na verdade, eu chamei o João, a gente chama de Big John, faixa roxa, nervoso, grandão, quase 2 metros. Eu chamei ele para treinar comigo, para ele ser meu sparring. Só que assim, eu fui sparring dele, sabe? Ele virava Mas, você de correr, o peso é diferente. porra, nem falo, o cara é monstro.
Só que assim, esse específico, esse treino que eu fazia só com ele, meu, é que nem você falou, eu tive uma evolução assim de que era para acontecer em 3 meses em um mês. Foi absurdo assim a É forma muito que rápido, né? isso aconteceu. É muito rápido. Eu vejo assim na Sim, parte do hockey lá, quando vem os americanos aí com a gente aqui no Brasil, né? Os americanos são os número um lá, né? Vem o pessoal, os americanos, esse tempo aí, o final do ano passado, vem um amigo nosso aí, o Ita. Esse cara, se você for ver, meu, é fora do comum. Você vai ver, eu tenho 1,92 m. Você tem quanto de altura, Claudinho? 1,69. O cara deve ter por aí 1,70 e pouquinho. Pô, você tinha que ver o cara jogando. A patinação, o jeito dele de conduzir, o jeito dele de visualizar o jogo é totalmente diferente. Então, algumas coisas você consegue pegar. Não que ele seria personal meu, mas algumas coisas você pega alguns lances com ele, que é uma coisa assim que você vai levar muito tempo para você aprender. E o cara em 2, 3 treinos ajuda você a entender o que é isso, né? Eu acho que é isso que é o que ajuda o personal em Sim, si. Se você É porque, assim, quando você tem um personal, você tem o cara ali para você. O cara vai fazer tudo. É o que eu falo para os meus alunos. Você só vai sentar e executar o movimento. E gastar a sua energia e economizar a sua energia. O resto, quem vai fazer é o personal. Então, que nem lá no seu sim, caso, ele seria o sparring. Ele teria que apanhar de você, né? Mas sim. por ele ser grande e forte, ele estava dando trabalho para você. E esse trabalho te ajudou muito mais do que se ele ficasse só apanhando. Isso eu acho que eu tenho Sim, certeza disso, né? sim, meu, deu muito. Assim, a parte técnica, conhecimento técnico, dava pra ver que eu tinha mais umas manhas. Mas agora, mano, na parte da luta mesmo, a gente fazia muitas coisas específicas, mas na parte do final que a gente ia fazer a luta, ele sempre tinha vantagem, cara, em tudo. Ô, mano, então, aí, sabe o que eu ia te perguntar também agora? Que nem tem muita academia de jiu-jitsu que não tem a musculação. Né? Certo. Tem muita academia de luta que não tem a parte da musculação e não tem a parte de preparação física. A preparação física do cara é o aquecimento, a parte física que tem no treino mesmo e né, ele não treina musculaturas de forma individual. Aham. No caso, para uma pessoa que porque ela já está pagando essa academia, aí às vezes ela não tem grana para poder pagar um personal, que às vezes pode ser o mesmo preço ali. E Certo. aí ela vai lá na academia do bairro lá e quer fazer um treino. No caso, o de um atleta de jiu-jitsu, assim, se ele chegasse lá na academia, né, e falasse, que ele poderia falar lá pro instrutor, falar, ó, eu quero trabalhar, sei lá, eu quero trabalhar mais as costas, por causa das puxadas, Faz de meu conta que é você. antebraço. Vamos lá, mestrão. Faz de conta que é você chegando na minha academia lá. Como que você chegaria para mim e falaria o quê lá? Então, eu falo, é o seguinte, ó, eu vou ter uma competição. Eu tô Certo. com as pegadas, não tá forte aqui, minhas pegadas, precisava melhorar a força da minha pegada. Do E o meu antebraço. antebraço, quando eu começo a competir, ele já fadiga na primeira luta, já morro. Fica parecendo um E, tijolo, né? e eu já sinto, principalmente quando eu tô fazendo guarda, que eu preciso supinar aqui para poder estrangular, eu não consigo. Meu abdômen falha na hora de. Essas são as maiores dificuldades que eu tenho. Ah, legal, Claudinho. Então eu vou lá. Vamos lá, tudo bem, Claudinho? Beleza. Então é assim, aqui na musculação aqui a gente vai começar primeiro. Não adianta você chegar numa academia e querer pegar peso. Não adianta isso. Se eu não tiver um trabalho de resistência antes, fazer um trabalho de base, como é o do jiu-jitsu, né? Se a gente não fizer um Uhum. trabalho de base ali, o cara não aprender, né? A fazer raspagem, a fazer toda aquela parte técnica de aprendizado, né? Que é o inicial, ele não vai conseguir evoluir, certo? Na E vai se musculação é a frustrar. mesma coisa. Não adianta eu te passar um trabalho de força de cara que eu vou te quebrar, vou te prejudicar na hora que você for lá lutar. E se eu não te der um trabalho de resistência, não adianta nada. Se eu não te der uma resistência no começo, para o seu corpo acostumar com aquilo, né? Pô, eu vejo um cara aí, um monstrão. Monstrão rala lá, cara, na musculação lá que você fala, eu quero ver ele lá em cima agora. E ele lá em cima usa a mesma força. Né? Uhum. Eu vi isso daí nítido.
O cara pega 60, 70 no supino. Pega rosca com 18, 22 quilos fácil para fazer. Eu não pego ele no braço. Se eu pegar ele, eu pego ele no estrangulamento só. Então, porque você tem a técnica, né? Ele ainda tá chegando na técnica para você ver. Você tá entendendo? A força ele já tem. É como eu lá, eu tinha força para lutar. Você mesmo me pegou lá um monte de vezes só de jogando quadril. Onde eu sou, a minha deficiência lá é o quadril. Onde eu tenho a hérnia, tudo. Então, assim, não adianta. Aí se você chega na academia e fala pro cara, não, eu quero pegar peso, que eu quero ficar forte, que eu vou... Não, isso não existe. Se você pegar uma academia, qualquer academia, e tiver educadores físicos legal lá, para te dar uma atenção, pode ter certeza que eles vão te instruir na melhor maneira possível, né? Agora, se você pegar uma academia que não vai ser legal, você pode ter certeza que eles vão te machucar. Nem competir você não vai mais. Porque eles vão querer socar. Porque às vezes chega o cara do jiu-jitsu, né? O pessoal estranha, não conhece o cara, vê o cara com a orelha, né? Meia quebrada. Sim. Aí vai chegar lá e vai falar, pô, esse cara é mó marrento. Não conhece o cara. Vai lá conversar com o cara, você vai ver que o cara não tem nada disso. O cara só quer uma instrução e vai ser uma dica legal para ele, pro esporte dele, né? É a mesma coisa. Ou às vezes até acha que o cara já, sei lá, é faixa preta, faixa marrom, treina, e às vezes é um iniciante, nunca puxou ferro na vida. Isso, é um iniciante. O cara, ele tá lá, ele pode até ser forte pelo esporte que ele pratica desde moleque. Mas aí ele chega na academia, os caras olham e falam, deixa esse cara pra lá. Deixa ele treinar lá, tentar pegar. Aí esse cara vai ficar olhando os outros treinar e vai querer copiar. Aí que ele se machuca. Por quê? Porque ele não vai ter o suporte do professor ou a instrução certa para ele estar fazendo, né? Sim. Eu até ia comentar. Uma dica também que talvez seria legal nessa parte, que nem eu já sei, eu sei minhas deficiências. Eu falei do abdômen, mas, por exemplo, acho que a coisa que eu mais tenho forte, talvez, mas que eu poderia melhorar, mas meu abdômen, até que eu acho que ele é forte. Por exemplo, quando eu tô fazendo guarda, tá? E o cara tá em pé, tipo, eu vou fazer um arm drag aqui, ó, e vou subir para ir para as costas dele, tá? Certo. Quando eu faço esse movimento, né, de arm drag que eu tenho que subir, eu tô pondo os pés no chão, com a bunda no chão, e vou fazer tipo um agachamento do zero, né? Da bunda para cima. Certo. Normalmente, aí eu entendo que é o quê? Coxa, né, perna. Isso, é o quadríceps. Lombar. Aí ele vai estar usando a parte de membros superiores. Aí você vai estar usando o bíceps para estar puxando, certo? Sim, que é a puxada aqui. Isso. O bíceps vai ser o músculo secundário, porque quando você puxa, qual que é o primário? É as costas, é a parte escapular. Então, a principal é a escápula, o bíceps e o ombro frontal, para você chegar lá na invertida nele lá, né? Na gola invertida, se você for puxar na base. Isso mesmo, puxar para poder sair pro lado aqui, Isso. Ó. Isso é uma dificuldade que eu sempre tive, e depois de muitos anos, quando eu fui chegar na roxa, que eu fui descobrir que eu tinha que fortalecer minha lombar, né? Que é o parte, né? Parte isso. lombar. O abdômen lateral aqui, qual que é o nome mesmo, Rê? Os músculos oblíquo lateral. O oblíquo, certo. Né? E as pernas. E a explosão de subir, porque a gente usa muito, faz o arm drag e sai pro one leg, pra single leg aqui, né? Pra segurar na perna, pra derrubar. Tem que ser um boom, né? Principalmente no sem kimono. Você mesmo, você sabe, mestrão. Você lembra lá no Gravitron, naquele exercício lá, aquele primeiro que você põe o joelho? Você via a dificuldade, né? Quando você começou. Você lembra a dificuldade? Eu morro naquele exercício lá. Seria uma barra fixa, né? Esse é um trabalho importantíssimo pro Gil. A gente fazia, lembra aquele do triângulo? A gente põe o kimono para puxar, o kimono para... Esse exercício é um dos excelentes pro jiu-jitsu. Porque nessa posição que você tá, é o mesmo músculo que vai sendo trabalhado. A gente só não vai estar fazendo a parte de perna. Que aí a parte de perna tem que ser trabalhado isoladamente, né? Diferente dessa parte da parte da puxada. Mas dá para também criar um exercício fazendo isso daí. E eu sou uma, assim, eu posso dizer que eu tenho essa experiência de como que é lutar sem estar puxando ferro e como que é lutar puxando ferro. Por mais que eu ainda não tivesse evoluído tanto nos exercícios, mas faz muita diferença, nem se compara aí. Nem se compara. Com certeza. Você tá preparado. A musculatura ativa. É aquilo lá, né?
a gente não pode falar, mas vamos falar do Romário, né? O cara, ele não gostava de treinar. Ele treinava só o que era necessário para ele, que é fazer gol. Então, mas é tipo 1 de 1 milhão de um cara fazer. Hoje, você não consegue pegar um cara se o cara não tiver a preparação física. Você não pega. Se você estiver hoje fazendo a musculação, fazendo um funcional e fazendo o seu giro todo dia, é muito difícil de algum cara te pegar, ainda mais você que é preta. Mas é muito mais difícil, a não ser os caras que estão ali no seu nível, né? Sim, sim. Você vai ganhar um campeonato, o cara vai ganhar outro campeonato, você ganha 2, ele ganha 1, você fica em terceiro. E assim vai essa roda. É a mesma coisa no meu esporte. São lá 3 times que já são, que estão sempre na disputa, né? Então, são 3 times que treinam mais do que os outros. Então, a velocidade, o pensamento, onde o seu amigo já está posicionado, né? O seu não, como é um esporte individual, é você contra o cara. Então, se você estiver bem preparado, você pode ter certeza que você vai conseguir levar vantagem. Hoje, a preparação física para qualquer tipo de esporte leva vantagem quem não estiver fazendo, né? Sim. E outra dificuldade que a galera tem também, que a maioria dessas coisas que eu estou falando também são dificuldades que eu tenho, mas que eu também vejo que muitas pessoas têm, por isso que eu acabei formulando. Na parte do gás, né? Eu acho, aí você me corrige se eu estiver errado. Muitos atletas não têm gás. O gás que a gente fala, você pode entender de 2 formas. Ou é aquela explosão, o cara tipo tá tomando uma passagem de guarda, ele morre na segunda tentativa de reposição de guarda, ou é aquele cara que ele não dura a luta toda. Ele, sei lá, no meu caso é 10 minutos. Se a luta for pegada nos primeiros 5 minutos, né, no restante da luta ele já tá morto. Ele tá tipo morrendo, assim, ó. Já aconteceu várias vezes comigo isso daí. Aí o que eu ia perguntar é assim, no caso, se teria alguma dica, mas é que nem eu falei, agora você me corrige se eu estiver errado. Acho que o cara, que ele tiver essa dificuldade e ele não tiver muito tempo para poder... Porque hoje, tipo assim, tem gente que vai ou treinar Gil, treina Gil 2 vezes na semana e ferro 2 vezes na semana. O cara, acho que ele tem que trabalhar individualmente e com o tempo ir evoluindo, né? Tipo, ele não pode querer... se às vezes ele for um cara que trabalha, estuda, ele querer treinar o Gil, aí ele querer fazer uma preparação física para ficar forte, né? E outra que é para poder ter esse gás. Tipo, ou tem como conciliar isso? Tipo, ele também ficar forte e ter o gás. Não, você consegue ter os dois, né? Você vê o Monstrão. O Monstrão tem o gás, né? Sim. Ele tem o gás e ele é forte. Na verdade, é que ele treina já musculação. Ele treina musculação muito mais tempo do que ele treina jiu-jitsu. Acho que desde os 15 anos. Então, ele é um cara que ele pode ter força. E o jiu-jitsu começou a dar resistência para ele. Então, o gás ele começou a ter. Na verdade, você consegue. É igual ao meu esporte. Ele é de explosão, mas eu consigo ter resistência. O que acontece? Você tem que fazer... não deixar de fazer a preparação física, que seria a parte de resistência. Tem que ter sempre um cardio. Então, você tem que ver lá a sua zona alvo, né? Então, é a frequência cardíaca máxima, né? Você faz... Que é de acordo com a idade, né? Isso, 220 menos a sua idade, você vai saber a sua massa. E trabalhar nessa margem para você estar criando essa resistência muscular. Para quando chegar nesse tempo que você vai estar lá depois dos 5 minutos, que o cara, você falou, foi pegado no começo, depois eu morro logo. É aquilo. É fazendo trabalhos de tiros, de explosão muscular, para o corpo ir se adaptando a isso, né? Dá aquela bombeada rápida do sangue e depois sangue, ele já... Isso. É como se fosse um vasodilatador. Joga bastante sangue pro coração e a força vem, né? O cara vai lá, você fala, pô, o cara tá mortão. A hora que você vai ver, vai pros últimos minutos lá, o cara tá te quebrando na porrada. Não para. Porque o cara tá preparado para isso, né? Eu acho que ajuda muito. Principalmente esses treinamentos funcionais hoje em dia são os que estão dando mais resultado, né? Sim, tipo, o cara faz o cardio, aí faz uma sequência de séries no ferro. Aí, em vez do cara ter a pausa, né? Aquela pausa que a gente para de descansar, não, faz a pausa ativa. Vai lá, faz uma bike, vai lá, faz um burp, né? O sprawl, que seria o da... Sim.
faz polichinelo. Então essa pausa faz com que a pausa ativa faz com que ele eleve a frequência cardíaca nele e a recuperação seja mais rápida. Às vezes, tem treino aí que o cara dá overtrain, né? Que vai ser umas perguntas mais pra frente. Você vai ver que é uma coisa assim, de tanto o cara ficar fazendo isso daí que começa a dar essa fadiga muscular. Mas isso daí já fez com que o coração dele criasse uma resistência boa. Tá fazendo essa prática de atividade, não é da noite pro dia. Isso daí é um tempo de treinamento, né? É uma preparação, né? Uma pré-temporada seria. E até aproveitar, é que cabe um pouco. Por exemplo, você acha que é interessante o cara, por exemplo, fazer um treino de Gil e na sequência ele descer para fazer o treino de ferro, esse circuito, no caso? Então, dá para fazer dos dois jeitos, né, Claudinho? Depende do tempo da pessoa. Que seria... Hã? Não, eu ia falar assim, depende da pessoa e do tempo que ela tem, no caso. Não é nem do tempo que ela tem. Se ela tiver o tempo, se ela tá para estar fazendo essas atividades, para estar querendo competir, né? Ou uma pessoa normal, então ela pode ter essa variável. Ela pode fazer, né, o ferro antes e o Gil depois, ou o Gil antes e o ferro depois. Ele vai ver uma diferença bem grande. Por quê? Porque aí entra a parte de aeróbico, alático e analático. Entendeu? Vai ser difícil eu explicar para o pessoal essas coisas, mas assim, é uma chavezinha que vira. Quando você for lá no Gil, você vai estar usando a força concêntrica. Aí se você descer lá para baixo na musculação e fizer resistência, é diferente. Sim. Você tá entendendo? E se sim. Chegar lá e fizer a parte de resistência lá embaixo e for para o Gil fazer força, vai ser outro tipo de gasto calórico também. Por quê? Porque a chavezinha tem que dar uma mudada também. Isso daí é bom enganar o músculo e enganar o corpo. Meu professor sempre falava, dá para você enganar o corpo. Né? Eu te perguntei isso porque às vezes a pessoa ela acaba até se frustrando, né? Porque ela faz o treino de ferro, sei lá, faz um treino de força, né? E aí chega no treino de Zio e aí não rende. Morreu. Mas isso ela tem que pensar assim. É que às vezes as pessoas têm que saber também, Claudinho, ter um pouco de noção assim. Se eu for pegar pesado lá embaixo, pode ter certeza que lá em cima eu vou sofrer. Por quê? Porque é uma coisa de mais força, você vai estar lutando com o oponente. Agora, se eu pegar um pouco mais leve, não deixando de fazer um exercício lá embaixo no ferro e subindo lá, isso daí vai me criando uma resistência muito melhor do que um cara que só está fazendo Gil. Sim. Então eu vou ter muito mais, como que eu posso falar? Muito mais gás, muita mais disposição e força do que você que vai estar só fazendo o Gil ali. Você pode ter muito mais técnica, muito mais coisa, mas nessa parte de gás que a gente está entrando, né, nesse aspecto, nessa parte de gás, de força, com certeza eu vou estar levando vantagem. Você vai estar cansado, você vai estar me pegando porque você vai estar com mais tempo de Gil lá. Mas eu vou estar com mais força e mais gás. Se é uma luta que dura mais, eu posso ganhar de você no final daquele jeito que a gente estava falando. Eu posso chegar depois dos 5 minutos, você vai estar mortão e eu começar a ativar. Eu deixando você fazer o seu gasto calórico, né, seu gasto de energia comigo. Depois eu falei, pronto, ele está cansado, agora é minha hora. Mas faz todo sentido. E até continuando usando o Monstrão como exemplo, isso acontece muito. Porque, principalmente quando eu tava puxando ferro, que eu subia, né, para poder treinar, eu treinava super bem. Tanto que eu até fazia um rola com ele no começo e fazia um rola com ele no final. E, ele tava cansado, mas ele tinha um ritmo, né? Ele não caía. E eu não, já morto. Então eu já tinha que começar a usar mais técnica, usar mais estratégia, entendeu? Para poder compensar, porque senão ele me amassava. Peraí, deixa eu só fazer um negócio aqui, Claudinho. Pode fazer. Pode, já fiz. Deixa eu já aproveitar, então, ver quem que tava aqui, mano. Tem uma galera aqui mandando aqui, ó. Entrou uma galera, o Davi, aí o Cadu, a Nath. Thalita, entrou minha cunhada. Bernardo. Os estão entrando aí, o Gui, o Bernardo entrou também. A minha mãe tá assistindo. Ela mesmo?
Tá aí, ó. A Denilde, É, seja bem-vinda. boa, você vai ver quando eu jogar depois, que eu sempre falo, pessoal, vai ficar 24 horas aqui, então aproveita, que depois eu vou jogar no YouTube, vai demorar uma semana para poder jogar lá, porque eu deixo bonitinho, edito e jogo lá. Legal, Então, pô. Depois você me mostra lá, me manda no link do YouTube lá pra mim que eu vou entrar sim. e aqui, ó, seguindo, aí eu ia te perguntar tipo, não sei se você conseguia explicar de uma forma resumida o que é memória muscular, porque eu uso isso muito como argumento para os meus alunos, falar, ó, o seguinte, você tem que repetir posição 100 vezes, eu brinco com eles, tem que fazer 100 vezes, que é para você adquirir a memória muscular, porque na hora que você estiver treinando, que você estiver rolando, você até vai pensar em fazer, mas a velocidade do seu, né, o seu corpo tem que ter a mesma velocidade do seu pensamento. Então, não adianta você querer pensar e você ter, né, é que na verdade, o que é o que eu entendo por memória muscular? É uma coisa que você já passou, você já vivenciou, certo? Sim. Então pode chegar naquele momento que você tá vendo ali, né, o braço do cara passar. A sua cabeça tá vendo, mas se você não tiver preparado fisicamente, o corpo não vai acompanhar. Eu mesmo vejo muito no hockey. Por eu ter 40 anos hoje eu tô com 40 anos, eu jogo com um moleque de 19, 20 anos. Às vezes eu quero fazer uma coisa que eu já fiz. O taco lá vai fazer. Só que a minha velocidade de reação para estar exigindo aquilo lá, eu não vou conseguir. Por quê? Porque a minha preparação física já não era como era de moleque. Então, mas a memória muscular sempre vai ter. Quem já vivenciou, é aquilo lá que você falou. É que nesses dias eu encontrei um técnico meu. Eu bati antes do Pan-Americano. Eu tenho 2 medalhas de bronze no Pan-Americano. Uma com 19 anos e a outra com 22. Então, assim, você vê, é o auge nosso, né? Essa idade é a idade que você tá... Sim, tá voando. Endorfina. Então, eu bati 100 pênaltis nele um dia de treino que a gente fez. Só ficou eu e ele na quadra lá, eu bati 100 pênaltis nele. Né? Eu ganhei, eu acho que foi 60-40. Foi mais ou menos assim. E quando chegou no Mundial, eu precisava bater o pênalti. Então eu tinha vários tipos de forma de bater, pela minha memória. Então você executa o que você faz, né? Então a memória... Sim. Isso com certeza você vai fazer. E aí eu lembrava disso daí. Aí hoje, se você pensar, hoje, quando eu jogo contra o time dele, ele já sabe falar pro goleiro dele, ele vai fazer assim. Por quê? Porque ele passou essa vivência comigo. E a memória vai ajudar bastante. Cria, isso que você falou, acaba falando que você até cria um estilo, né? Tipo, de tanto você repetir, você acaba sendo meio que previsível, porém assertivo, falar, né? Se eu te perguntar assim, qual que é o golpe que você mais gosta de dar no jiu-jitsu? Qual que é a sua... Você tá entendendo? Você vai ter o seu lá. Eu mesmo, no meu do jiu-jitsu, sabe qual que eu gostava mais? O triângulo. Porque eu tenho bastante força na perna e na minha parte de guarda eu conseguia bastante apertar os caras. Tanto que eu brincando com o monstrão, né? Quando eu peguei o monstrão na guarda, eu apertava ele e falava, caramba, Riri, você tem maior força na perna. Eu falava, porque eu jogo hockey, né? Diferente. Então é uma coisa assim que eu gostava de fazer no triângulo. E ele falava, pô, meu, você tem força na perna. Sim. Os meus amigos do hockey estão tudo entrando aí, ó. Boa! Tem porra nenhuma. Tem bastante personal aí agora, viu? Agora junto aí, tem bastante personal aí pra estar me ajudando aí. Aí, ó, Petu, Tiagão, pode me ajudar, viu? Os caras vão refutar o que você tá falando. Os caras vão me balear, é nada. Oi, mas complementando um pouco o que você falou, ó, eu tenho 14 anos de treino, né? Certo. Eu tenho uma lesão na costela, que eu não lembro o nome agora, mas muitas pessoas têm, que é na cartilagem. Ela calcificou assim, errada, né? Em cima da outra. Ela não ficou flutuante, ela chegou a ficar flutuante. Então, na época que eu lesionei, chegou até ter infiltração, entrou água no pulmão. Puta, então ela perfurou o pulmão, era flutuante. Então aí passou, aí nisso que eu lesionei, eu machuquei mais umas 2 vezes, acho que na última vez parece que ainda, se eu passo o dedo eu sinto que ela é alta, mas
Se eu fizer um treino muito forte, que nem se alguém me Ah, emborcar, eu não aguento mais resistir, porque ela dói. porque E ela aí, o que eu ia te comprime, né? falar? Exatamente. E assim, da faixa branca, cara, até a roxa, que foram uns 6 anos de treino, eu só emborcava, só fazia guarda invertida, berimbolo. E Porque aí, na o que que verdade. aconteceu? Não, Pode então, falar. isso que eu ia falar, aí o que que aconteceu? Aí eu lesionei. E aí, um que demorou muito tempo, eu precisei que alguém viesse me falar, que falou, ó, você, e toda vez eu machucava, né? Falou, ó, você não pode mais emborcar. Era meio óbvio, mas precisei que alguém viesse falar isso pra mim. E até hoje, quando eu tô num momento de apuro, que eu tô tomando uma passagem de guarda, meu corpo quer emborcar, velho. Quer Por emborcar. Mas quê? aí eu paro e falo, mano, não emborca que senão eu vou machucar. Então, mas isso daí eu acho, Claudinho, que é como se fosse uma lesão de cirurgia de atleta. A Uhum. gente fica com aquilo lá na cabeça. O psicológico é o principal. Eu tive uma lesão também no acromioclavicular, né? E era uma lesão chata que quando eu chutava, na finalização do chute, eu sempre sentia. E aí eu fiz a cirurgia, operei tudo, deu tudo certo, né? Na verdade, eu fiz uma infiltração. Não são coisas boas de fazer, mas eu fiz uma infiltração 3 dias antes do Pan-Americano. Pô, eu joguei o Pan-Americano. Mas, pô, você chegava lá, você sentia uma dorzinha, você falava, puta, é o negócio. É o negócio que tá ali. É o negócio que tá ali. Eu tive um campeonato que eu quebrei uma costela também, um tempo atrás, acho que o ano passado. Na disputa de medalha contra o Palmeiras. Eu tomei uma atacada e a minha costela também quebrou, parecido com a sua, só que a minha não ficou flutuante. Né? O Caramba. flutuante é o quê? O flutuante é o que perfura o pulmão, que é o que aconteceu com você. E Sim. se ela não calcificar certinho, ela começa a criar esse calo ósseo aí, que nem. E é um calo que vai ficar dolorido. Então isso daí atrapalha bastante. Na verdade, não é que atrapalha bastante, que nem a costela é uma parte que toda vez que você fizer uma inspiração forte, ela vai dilatar. Uhum. E como a sua não está na mesma linha que as outras, você vai sempre estar sentindo ela. Com o tempo ela vai calejando, né? Que é o que a gente Sim, sim. fala. Vai calejando. Eu falo mesmo assim nos termos, né, antigos. Vai calejando que daqui a pouco passa a dor. Não passa. Quem tem sabe como que é. Costela sabe como que é. Você uma só coisa, adapta as coisas, né? Você vê o Jun lá, né? O Jun, eu vou rolar com a costela. Ô, Jun, você é louco? Você vai rolar com a costela quebrada? Tá doido? Tá Não dá. perfurado? Não tem como, não tem. Você sabe que a dor é imensa. E não é 1, 2, 3 dias, não. É semanas, cara. Eu fiquei, acho que 1 mês e pouco. Eu 1 mês fiquei e pra pouco. sarar mesmo, foi 2 meses, assim, pra eu não sentir. Pra você não sentir Mas, nada. só que em compensação, passou mais 3 meses, aí eu fui emborcar, eu senti na hora. Deitei no chão, fiquei aqui, ó. Ela Até fica, passar a dor. até a dor Não podia passar. respirar. Isso daí é uma coisa que a gente... E o psicológico, né? Porque a gente fica com aquela pulguinha atrás da orelha, né? Já aconteceu isso comigo, pode acontecer de novo, né? Então a gente fica com isso daí, querendo ou não, né? E até eu descobrir, né, falando disso, até eu descobrir o que que era, cara, eu dei sorte que eu passei em vários médicos, aí eu consegui passar no especialista, eu tinha passado no pneumologista, porque ele tirou raio-x, viu que tava com líquido, Certo. passou uma semana, absolveu, né, só o próprio organismo absorveu, e aí beleza, mas eu tive que passar com um especialista em caixa torácica lá, para o cara poder falar. Foram várias tomografias, só em 2 imagens que ela observou que tinha isso. Ela falou o nome, tem o nome. Mas assim, senão eu ia ficar, cara, a mercê, assim, é sempre continuar treinando e correndo risco de sempre machucar, né? Senão ia ter essa orientação, né? De alguém falar assim, ó, você não pode mais fazer isso, agora você tem que treinar outra coisa, pra você ganhar uma nova memória muscular, pra você evitar esse tipo de lesão, né? Certo. Ô, Claudinho, eu tô vendo uma pergunta aqui, ó. Como voltar a ter condicionamento físico corretamente, voltando a treinar? Depois de 5 anos no sedentarismo extremo. O Brian só toma cerveja. É o BL Machado aqui. Na verdade é assim, ó, Machado, é o seguinte, tem que começar do zero. Porque o sedentário é um cara que pratica e não pratica, pratica e não pratica. Mas se ele começar, ele vai começar sempre do zero. Só que aí vai entrar no caso do memória, né? O corpo tem a memória.
Só que a memória era assim, antigamente você pegava 20 no supino. Não adianta querer pegar 20 no supino que você vai se machucar, vai ter a lesão. Começa no de baixo, cria resistência, que nem eu falei, cria resistência muscular para depois estar indo fazer explosão, aumento de massa muscular, o que for para o esporte ou para, né, fisicamente, Sim. esteticamente. Então tem que ser devagar, sempre devagar. O sedentarismo é uma coisa que muita gente no Brasil faz, e eu vou ser bem sincero, deve morrer muita gente que pratica, que são os peladeiros de final de semana, os jiu-jiteiros, ou o pessoal do hóquei que só joga de final de semana, pode ter certeza que tem problema cardíaco. E isso traz arritmia, você querendo acompanhar, pô, eu lutei com o Claudinho já faz anos, pô, eu vou lá e vou querer lutar. Não, não é assim. Se você lutar querendo no mesmo ritmo de quem está treinando sempre, pode ter certeza que você vai ter problemas. Não adianta, né? Espero ter Lesão, respondido aí. né? Lesão, frustração, vem um monte de coisa aí, né? E Aí aí você até fica, aí desrespeito. você perde até. Às vezes eu conheço gente que ficou desgostada, pô, porque o cara ficou lá, 5 anos sem jogar. Aí foi lá, jogou, o cara falou: meu, quer saber, eu não vou jogar mais não. Falei, não, mas vem treinando devagarzinho. Não, o cara falou, não, meu, vim aí, ó, Deus me livre, passei maior vergonha, isso. Aí já mexe com autoestima, você vê, isso acontece. Vai o orgulho, né? Isso acontece muito, né, no esporte, né? Às vezes, Sim. o sedentarismo no esporte prejudica o atleta, né? Na verdade, ou a pessoa física normalmente vai ser prejudicada, porque tem uns amigos meus aí que são sedentários aí, eles são personagens, mas se for pro hóquei, que é totalmente diferente, né? Eles vão ver que o Sim. sedentarismo, os outros vão passar por cima fácil, a molecada vai passar fácil, né? Então eles vão fica frustrado, fala, pô, eu nem quero mais jogar isso daí não, dá licença. Antigamente eu jogava legal, agora olha como que eu tô. Mas é aos poucos, né? Você nunca Sim. retoma uma atividade de uma hora para outra, se você não tiver uma preparação antes legal, né? Lutador de jiu-jitsu, ele não tem o privilégio de pesar antes. O cara tem que chegar lá, ele pesa no dia e já entra para lutar. Então, assim, muitos lutadores têm aquela ilusão de que ele tem que lutar na categoria de baixo. Né? O cara não se arrisca na categoria dele oficial ou numa de cima. O cara acha que ele tem que lutar na de baixo. E, às vezes, o cara, em uma semana ali, desidrata para perder 3, 4 quilos. Né? Eu mesmo vou falar que eu já fui mas não por... Hoje eu não oriento nenhum aluno meu, eles são de prova, eu falo, você está acima do peso, vai lutar na de cima. Né? Preparação física, ela vem antes. Se você não fez para poder baixar, você vai lutar no peso que você tá. Mas já aconteceu de eu perder num dia, de desidratar num dia, 4 quilos, né? Num campeonato que eu participei. Isso me trouxe, eu acredito que isso tenha me trago também muitas lesões, né? Por falta de lubrificação nas articulações e tudo mais. E aí, só mais saber a sua opinião. Tipo, você acha que isso é uma coisa legal de se fazer, é saudável de fazer? Na verdade é assim, Claudio, a minha opinião vai ser bem sincera, é a minha opinião mesmo, eu vou falar bem sinceramente, assim, né? O que esses caras tentam fazer? Tentam levar vantagem. Porque um cara de 80 quilos, ele tem muito mais força que um cara de 60, a não ser que esse cara de 60 seja fora da curva. Sim. Certo? Tem caras que eu vi aqui, ó, o que o Davi falou. Eu conheço um cara que perde 6 quilos em uma semana, né? Fazendo sauna. Na verdade, nenhum corpo está acostumado a fazer isso. Nenhum corpo está acostumado. Mas as pessoas hoje em dia fazem aqueles, né? Aquele jejum intermitente, sabe? Eu acho assim que prejudica muito a parte interna, né? A parte dos órgãos. Eu acho que é o que você falou lá, a lubrificação, né? Que seria a parte de líquido sinovial das articulações. Isso daí é como se você pegasse a uva, né? Pega uma uva e chupa lá. O que ela fica? Só a capa, né? Só a capa. Então, assim, uma amiga minha que quer perder 6 quilos em uma semana. Perder? Tá, tudo que perde, acha, viu, Camila? Tudo que perde, tipo acha. isso, tudo que perde, acha. Na verdade, assim, esses caras que fazem isso daí são pessoas que já são preparadas. Eu, pessoalmente, você é um cara preparado. São pessoas que já treinam há muito tempo. Você imagina se eu pego uma pessoa sedentária e faço uma coisa dessa? Nunca na vida. A pessoa, se ela não morrer, que é certeza que ela pode
falecer, ou ela vai ter algum tipo de lesão fácil. Sim. Que vai prejudicar ela. Então, assim, é muito errado. Então, assim, é o que você falou. Eu indico só para você, se você tá acima do peso, luta com os caras do outro peso. Vai lá, tenta lá, se esforça lá, né? Agora, Sim. não adianta você querer perder 6 quilos para você entrar numa categoria, certo? Você vai chegar, você vai ter menos força também, porque isso vai te prejudicar, vai quebrar sua resistência muscular também, né? A parte de resistência. Isso com certeza quebra muito quando você perde peso muito rápido. Eu percebi isso daí quando eu fiz dieta. E treinando 2 períodos. Eu perdi 10 quilos em 1 mês e meio. Mas dieta ficou muito rigorosa. Faz de conta que eu consumia 2.200 calorias em um dia. Eu comecei a consumir 1.200. Então o impacto para o corpo foi muito. Então eu fiquei muito fácil, fiquei com a resistência baixa, eu peguei gripe, peguei alergia, peguei diversas coisas. Se eu tivesse fazendo uma dieta balanceada, certinha, legal, com nutricionista, acompanhando certinho, eu fiz pelo meu conhecimento de faculdade. Falei, eu quero perder 10 quilos, eu vou conseguir. Só que chegou lá na hora, você ia ver. Eu estava mais rápido no esporte que eu estava praticando o esporte. Mas eu via que a parte de força, né, de resistência caiu muito, muito. Tem um preço, né? Certeza. Risco de lesão, porque você imagina, você pesava um peso, perdeu o peso muito rápido. A musculatura fica, né, frouxa. Aí o risco de lesão é muito maior. Sim, eu falo que se não cobrar agora, assim, num curto prazo, cobra no longo prazo. Né? De alguma forma, vai aparecer, vai aparecer alguma debilidade no corpo, certeza que vai aparecer. Sim. Desmaia no tatame, né, Davi? Desmaia, opa, se desmaia. O Davi tem umas histórias de perda de peso aí que a gente era mal orientado, né? Mas aí depois com o tempo, graças a Deus, a gente melhorou, porque a gente fazia umas loucuras. Quem que não fez? Quem foi atleta? Quem é atleta de muitos anos de alguma modalidade sempre fez alguma coisa que a gente sempre quer levar vantagem em cima do nosso oponente, né? Querendo ou não. Não digo por kimono, ou por faixa, ou por que nem o meu, por patins. Não, a gente quer levar alguma coisa, quer ser mais rápido, quer ser mais forte. Pô, o cara tem a pegada legal ali, mas eu tenho as pernas fortes. O cara chuta de tal jeito, eu chuto mais forte, eu quero ter. Então sempre vai começando com essa. Na verdade, é sempre tentando passar em cima do outro, né? Sim, mas acaba às vezes nem compensando. E aí o futuro cobra, né? O futuro até porque se o cara se preparar, como a gente falou lá no começo, ele já nem vai precisar fazer isso, né? Não vai entrar nessa neura. Ele vai estar no peso, certo, ele vai estar, né, voando baixo, né? Então você vai ver, ele vai estar competindo, ele não vai precisar, né, ir lá para bater o peso, vai falar, pô, tem que perder 4 quilos. Ele não vai precisar fazer isso. Pô, eu tô aqui na categoria, é aqui que eu vou lutar. Eu tô bem fisicamente, né? Então ele não vai querer fazer essa parte para querer lutar em categoria baixa. O que acontece muito, né? Ele não é o Mike Gregor da vida, né? Pode crer, o cara é diferenciado também. Os caras... Ele era de baixo e lutou na de cima, né? Ganhou de cima, não é isso? Mas apesar que os caras, ele foi campeão em 2 categorias, né? Se não me engano. É isso. O Gabrielzão, meu aluno, tá aí, ele manja muito. Acho que ele pode confirmar. Mas assim, os caras também têm toda uma assistência médica. Tem tudo. Tem tudo. Então, se o cara der um piripaque lá... o cara é profissional, né? É um risco calculado, né? Ele é profissional, né? O cara tá ali para aquilo. Vamos lutar na categoria de 100 quilos. Tá certo. Então não é na categoria de 100 quilos da semana que vem. Você vai lutar, daqui 4, 5 meses. Então vamos se preparar, vamos se alimentar até você chegar aos 100 quilos. E você tá fazendo o que você faz com 80, você vai estar fazendo com 100. Sim. Né? Sem prejudicar nada. Agora é diferente do cara de 100 quilos querer lutar, chegar a 70 quilos para lutar. Ele vai perder tudo aquilo que ele ganhou, né? Tudo a massa muscular vai diminuir bastante, vai peso, né? Então a estrutura óssea dele já vai ficar mais fraca para ele chegar lá e querer lutar. E às vezes ele nem vai ser campeão. Ele acha que por ele abaixar o peso
e ser assim, ele acha que vai passar a perna nos outros, porque ele veio da categoria e vai ser mais forte, mas às vezes o cara que tá lá embaixo, dos 70 quilos, o cara tem a técnica e tem a resistência, que a gente falou lá no começo. Tá voando alto. Sim. Aí o Gabrielzão confirmou. Ele lutou em 3 categorias diferentes, mas ele foi campeão em 2. Em 2, é isso mesmo. O cara é diferenciado. O Gabriel, ele desceu uma abaixo da dele? Da primeira, ele desceu uma abaixo e uma para cima, foi isso que ele fez? Acho que ele tava na DDC uma e subiu. Eu acho que na de baixo ele não ganhou, né? Acho que na de baixo ele isso. tomou pau, ele ganhou na de cima. Na dele e na de cima, eu acho que foi isso que ele ganhou. O Gabriel depois fala aí pra gente. Aí. E pode ter tido essa diferença, né? Talvez de sim, da preparação dele não ter se adaptado, né? Dele não ter se adaptado. Certeza. Rê, e aí aqui também é uma pergunta importante e eu acho que é mais opinião. Aí se você quiser, né, falar um pouco mais, aí você fica à vontade. Mas para as pessoas saberem a importância. Sobre quem quer perder peso, tá? Quem quer perder peso. Qual é o peso que tem a dieta e o peso que tem o treino? Por exemplo, qual que seria o mais importante? Tipo, 30%, sei lá, dieta, vamos lá. 70% treino? Isso daí todo mundo pergunta, tanto para educador físico como para nutricionista. Eu vou falar como professor de educação física e a minha vivência do hóquei. Desde os 5 anos eu jogo. Sim, isso que eu ia falar, com todas essas suas expertises de atleta, de profissional. Eu jogo há 35 anos hóquei, certo? Eu comecei desde os 5 anos. Na verdade, assim, o que eu vejo isso daí, né? Na parte de dieta. Hoje, como professor de educação física, a dieta é 70% do corpo. Se você quer emagrecer, 70% é o corpo. Agora, se você quer só ganhar massa muscular, você faz lá a sua dieta lá, que você quiser, e continua treinando. Mas 70% para você emagrecer, para você ter um corpo saudável legal, né, o shape legal, 70% é a dieta. 30% vai ser treinamento e o principal, que meu professor sempre falou, o descanso. O descanso é o principal para tudo, né? Para recuperar a articulação, para, né, fazer com que o metabolismo funcione legal. Então, você vê que é uma coisa assim... O pessoal fala assim, não, mas eu vou treinar de manhã, de tarde, de noite, que eu vou emagrecer. Você vai emagrecer, mas pode ter certeza que você vai ter a sua lesão, você vai ter algum problema fisicamente. Certeza, isso é certeza, absoluta. Isso eu falo por experiência própria. Eu também. Não adianta, você sabe, não adianta querer só treinar para emagrecer. A dieta é o principal. Utilizem os nutricionistas, esportistas, os nutricionistas em vão. Pede uma dica, pode ver que quem é atleta não foge tanto assim. Se você é um atleta ou se você é uma pessoa sedentária, hoje a mídia mostra tudo, as comidinhas fitness, né? Tem muita gente que engana também, né? Mas assim, focar na alimentação e no seu treino, mas tem que ser focado. Não adianta você ser aquele cara que treina toda essa semana toda, chega no final de semana e extrapola. Você está jogando o seu dinheiro fora, né? O seu tempo fora. Está se enganando, né? Está se enganando, você falou tudo. Se enganando. É que o atleta, ele tem a questão de ser mais regrado, né? Ele tem essa questão de mais focado, né? Ele começa já a entrar com o psicológico dele já entra na parte de esporte, porque ele visualiza pessoas saudáveis, né? Então, você pensa assim, meus amigos, os caras estão voando, os caras tá tudo magrinho. Peraí, mas, né? Então você já começa a ver, eu vou no aniversário, tem salgadinho, bolo, refrigerante, não. Eu vou comer um negocinho ali, um assadinho, tomo uma água, ou tiver um suco, eu tomo um suco. E aí começa a ter essa consciência também, que é o que a gente precisa ter. Além do psicológico, a gente tem que ter consciência corporal. É o que muitos chegam lá na academia, quer fazer, e a consciência corporal de estar executando o movimento. A carga não vai mudar o seu corpo. O que muda o corpo é fazer uma execução bonita, legal, é fazer um intervalo legal, né? Então, isso daí abrange tudo isso daí para você ter um corpo saudável, um corpo legal. Eu acho isso, é o meu pensamento também.
Sim. E entra essa questão que você falou, às vezes a pessoa acha que treinar mais vai ser a solução e entra no assunto que a gente tinha mencionado, que é o overtraining. Que é o que eu queria que você abordasse também já um pouco, fazer esse gancho. O que é o overtraining? O overtraining é o excesso de treinamento. É a mesma coisa que eu chegar lá, o Rafa aí, meu amigo Rafa Bach, que é professor também, personal também, já pode também, a rapaziada que tá entrando aí, que é personal aí, meus amigos aí, pode falar, o overtraining é o quê? É o excesso de treinamento. Eu acho que eu cheguei a ter um overtraining em 99, que o overtraining chegou a tanto que eu não queria nem olhar para a cara dos caras que jogavam comigo. Eu não aguentava mais ficar com o cara. Eu treinava período da manhã, preparação física, à tarde a gente tinha psicólogo e à noite só parte de coletivo e tático. Era todos os dias, ficamos uns 3 meses treinando assim antes do Pan-Americano. Quando chegou lá no Pan-Americano, tinha hora que eu não conseguia mais nem dormir com o cara no quarto lá. A gente no alojamento não conseguia um falar com o outro. Então, assim, de tanto que a gente estava estressado de treinar, treinar. E o overtraining, mexe muito com o psicológico. Sim. Né? É treinar. E isso desmotiva também o atleta. Por quê? Porque às vezes você vai com uma expectativa de um jeito e você treinou tanto que às vezes se você não teve aquilo lá, você fala, puta merda, eu treinei, pra que eu treinei tanto? Aí entra a parte depressiva também. O overtraining deixa, eu acho que até a depressão ele anda junto. Porque você treina e a musculatura aí começa a aparecer, né? Fora que aparece diversas lesões no corpo, né? Uhum. Que esse é o principal, né? Que é excesso de treinamento. Então aí dá fadiga muscular, pô, você vê nego vomitando em treino. Por quê? Porque já tá estafado de treinar. O pessoal não respeita o O limite descanso do corpo, né? Que é o que eu acabei de falar, consciência corporal. Pô, pra que o cara vai chegar e vai falar assim, eu quero pegar 50. Que 50, filho? Você aguenta 30, por que você quer pegar 50? Não, mas eu sei que você aguenta 50, fazer uma série, mas e depois as outras? Aí o cara vai nisso. Aí chegou nos 50 lá, ele vai querer 50. Aí o que vai dar? Overtraining. Por quê? Porque o cara insistiu numa coisa que deu exaustão nele, o corpo não aguentou mais. Sim, o Avaí comentou, falou, você ter calma, né, que tipo, tudo valeu a pena. Mas isso assim, a gente sabe que quando você está competindo no esporte, que na época principalmente estava em crescimento, né, vocês eram referência, tipo, basicamente estava vivendo daquilo, né, então você tem os sacrifícios, né, mas que nem complementando o que ele falou, pensando mais naquela pessoa que nem a gente falou, faixa branca, faixa azul, o cara que está começando, o cara nunca competiu. Então o cara tem que saber dosar. Tem que dosar. Na verdade, quem que vai precisar instruir isso daí? São os educadores, né, Claudinho? Que eu vejo, né? Tem muita gente que não liga para isso, não. Eu já vi muitas pessoas, é o que eu falei para você, né, do jiu-jitsu. Eu treinei com diversos professores, né? Na faculdade, a gente tinha eu treinava no clube com outro, aí eu treinava numa academia perto de casa com o outro, e você via esse tipo de, né, essa chavezinha aí, que é de um falar uma coisa, o outro falar outra coisa, então nunca seguia a mesma metodologia, e eu achava estranho isso daí, né? Sim. Porque faixa branca quer pegar o roxo, não vai pegar. Né? Às vezes ele pode ser mais forte, mas não vai pegar, porque a técnica, né, e a resistência do cara já vai prevalecer. Então, às vezes, o cara... a experiência. Então, às vezes, o cara sedentário, eu acho que ele tem que... Nem sedentário, né? Os iniciantes, em geral. Os iniciantes. Eu acho que o cara que está dando ali, o educador físico, né, o professor que está ali ele tem que estar ensinando, vem um dia, no outro você descansa, vem no outro, vai dosando, vai vendo, né, a parte física. Porque quem conhece o aluno é só o professor, né? O aluno não vai subir lá no tatame sem você, né? Então, eu acho que a instrução, eu acho que a parte de comunicação entre o professor, aluno, o professor, atleta, é sempre importante para isso daí, né? Para não acontecer o overtraining, né? Hoje em dia, você não vê tanto assim os caras tendo overtraining, mas ainda tem. Mas não pelo professor ou pelo educador físico, e sim
pela pessoa mesmo, pelo orgulho, né? Às vezes mexe muito com o orgulho, mexe muito com o psicológico da pessoa. Sim, isso casa muito com, que nem a pergunta do Brian também, a pessoa às vezes está parada, ela quer voltar, aí no que ela volta, ela quer que seja rápida a evolução, aí, né, aí entra tem uma lesão. A frustração, aí vem aquela bola de neve, né, que a gente comentou. Pô, o cara sim. quer chegar e já quer entrar e já arrebentar tudo, porque ele era o bambambam da época. Hoje já não, se ele não entrar, né, no sapatinho devagar, né, chegar, né, sim, ele vai ter a lesão, certeza. Vai ter o overtrain, vai ter tudo, porque ele quer chegar numa coisa onde a frequência cardíaca dele vai mostrar para ele, né? Sim. Ô Rê, essa daqui é a penúltima pergunta, certo. E aí ela vai mexer um pouco mais com a sua experiência. Eu vou falar de uma experiência que eu passei, tá? Certo. Que foi quando eu fui lutar o Mundial Sem Kimono em 2013. Eu fiz uma preparação física de 3 meses, eu estava com 73, precisava baixar para 64, e diria que eu fiz, a única coisa que eu não fiz de forma talvez profissional assim, foi ter um personal no treino. Mas, certo. Na época, o cara que estava lá, ele me ajudou muito, porque eu tinha uma lesão, não lembro o nome, tá, no joelho, eu tive que usar até aquelas fitinhas para segurar a rótula, né? E ele me ajudou. Você deve ter tido condromalácia. Condromalácia, exatamente. Condromalácia. E ele me orientou muito aos exercícios que eu podia fazer e que não podia. E, enfim, me ajudou muito a melhorar isso, por conta do overtraining, que eu estava treinando muito para lutar o Mundial. E essa foi a época que eu tive a maior experiência, assim, eu diria quase que profissional de preparação física. Cheguei lá, eu perdi. Faltando 30 segundos, né, eu querendo muito finalizar o cara, ganhando a luta, né, eu tava na meia guarda esgrimado, que era a minha posição mais forte, que eu tinha treinado para passar a guarda, eu resolvi tirar a esgrima para poder fechar um triângulo de braço. Só que no que eu fiz isso, ele foi para as costas. Aí, bom, perdi, faltando 30 segundos, eu nem bati, o juiz que parou a luta porque eu já tava apagando já. Mas foi, tipo, a melhor experiência que eu tive, porque eu falei assim, eu fiz tudo certo, eu comi direito, tive preparação física com uma pessoa que entendia, eu treinei jiu-jitsu, eu falei tudo isso para servir como exemplo, porque eu queria saber se você já pratica o hockey há muito tempo, e acho que também por ser educador físico, você também participou de vários outros esportes na faculdade e tal. Na sua trajetória, assim, inclusive, vou até complementar, para quem não sabe, né, você também pode fazer depois, que nem o seu amigo falou, você é tipo, uma lenda já, né, no esporte certeza. Brasileiro. E jogar o nome lá vai aparecer. Certeza. Eu tive uma dessa daí, Claudinho, foi no Pan-Americano, em 99. Pô, a gente saiu... Eu fui artilheiro do Mundial da Suíça. A gente chegou no Mundial da Suíça, os caras falavam, pô, brasileiro aqui, né? Jogamos contra a Suíça, o primeiro tempo foi 0-0, porque os caras estavam desacreditados, porque a gente fez um jogo treino com eles e a gente ganhou o jogo treino deles. Quando chegou no Mundial, para jogar, no primeiro tempo foi 0-0. Nosso goleiro também fechou o tempo, fechou o gol, o Fábio, né? Fechou o gol. E aí, os caras foram no segundo tempo, fizeram 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente fez, acho que fez 6-2 o jogo, tudo. Eu fui artilheiro nesse Mundial. Saiu do Mundial, a gente foi pro Pan-Americano. Chegou no Pan-Americano, disputa de medalha contra a Argentina. Você tinha rivalidade também, né? Eu fico até bravo que... Pô, você tinha que ver, os caras tudo na tabela assim, ó. Tudo na tabela de acrílico assim, cuspindo na gente. Você só ouvia uma voz de brasileiro lá, que era a mãe do amigo nosso que foi assistir. Vai, Brasil! Vai não sei o quê! Sabe? E os argentinos xingando. E a gente deu 40 chutes no cara. Eu mesmo acertei uns 3, 4 na trave. Os caras ganharam da gente de 4-2. Putz. Só por Deus, né, que ia ter... Pô, eu fiquei frustrado, cara, eu fiquei doido. Eu falei, não, no próximo nós vamos arregaçar esses caras, vamos ter que passar. Aí o que aconteceu? O time do Canadá foi pego no doping.
E aí os argentinos passaram para segundo e a gente passou para terceiro. Então, assim, foi uma medalha ganha. Ixi, chegou aqui no Brasil, aqui, vamos todo mundo pro bar, todo mundo ficou ruim pra caramba, todo mundo encheu a cara. No outro dia, aparece na TV assim, time canadense é pego com o maior número de anabolizante em um atleta. Brasileiros irão receber medalhas de bronze. Caraca! Vamos. Que da hora. Faltava dar pirueta. A minha mãe, vocês ganharam a medalha. Que ganhou a medalha, mãe? Perdeu o jogo, vai ganhar a medalha pra quê? Eu nem sabia. Aí essa medalha demorou acho que uns 3 meses para chegar pra gente. A gente foi até buscar lá numa emissora de TV lá, tudo. Mó festa, mas, pô, não tinha a sensação de ganhar lá, né, sabe? De você subir no pódio. Aí, quando foi pro outro Pan-Americano em 2002, Claudinho, aí essa foi... A gente estava na disputa de medalha com o México. Faltava 1 minuto e pouco, teve uma disputa. Antes, Claudinho, eu vou contar aí, eu até coloquei lá, tem até a notícia na... Eu tinha sonhado com a minha mãe, minha mãe é falecida, e a minha mãe falava que eu ia fazer esse gol da vitória. Dito e feito. Um puck, faltava 1 minuto e pouco, o cara tocou para trás, eu fiz o gol, 3-2. Pô, você imagina como que nós ficamos, cara. Aí receber a medalha lá, chegar aqui no Brasil, aquela festa enorme pra gente, sabe? O ruim é que a gente chegou com a Daiane, sabe, da ginástica olímpica. Sim, sim. Ela chegou com umas 3, 4 medalhas, então a gente ficou com a de bronze, não ficou naquele destaque, sabe? Os repórteres vinham, perguntavam, mas como os repórteres tudo nela assim, só um pouquinho na gente, assim. Eu fiquei frustrado disso, mas de resto foi legal pra caramba, a experiência foi o máximo. Mas é assim, né? Você sempre fica querendo, né? Você perde um ano, eu tenho certeza que daquele ano que você perdeu, você falou, eu vou, me esforçar mais do que eu me esforcei para chegar no outro ano melhor, né? Sim. Isso acontece, com um atleta sempre acontece isso daí, mas é engraçado, eu acho engraçado isso aí. Não, foi da hora, engraçado pra caramba. Que bom, mano, que você teve essa vitória aí. Pena que a Daiane ofuscou um pouco ali. Isso, 3 medalhas de ouro logo direto, né? Ela é desse tamanhozinho assim, né? Nossa, é um cotoco, eu tenho foto com ela, tudo, mas acho que eu não sei se ela tá junto ainda, mas acho que ela até namorava um faixa marrom de jiu-jitsu, deve ser faixa preta hoje também. Hoje ela tá baixinha, bem gordinha. Eu fui num congresso olímpico lá que ela tava. Tenho até foto com ela de novo. Eu falei pra ela assim, vou te mandar ainda a foto de antes, quando você era, e agora, viu? Ela não faz isso. Tá entrando uma galera aí, o Paulinho, o Cadu, o pessoal da Ípica, o Gui aí, legal o pessoal aí do rock entrando aí também. Sejam bem-vindos aí nessa nossa live aí. Mestrão aí, faixa preta de jiu-jitsu aí da equipe Tetris aí, nosso amigão aí, o Cláudio aí, pra quem não conhece aí, meus amigos aí, tá? Bora aí. É isso, mas assim, essa é a última pergunta, eu acho ela muito importante, que você sempre é um cara muito alto astral, né? Quem chega perto de você sempre meio que fica contaminado ali com a energia. A gente sabe que sempre passa, às vezes, por muitas situações, mas pelo menos às vezes que a gente sempre conversou assim, sempre não deixava isso transbordar e passar, né? Sempre era sempre alegria e sempre uma energia boa. Sim, certeza. Você tem algum lema que você usa para você ou que você usa para os seus alunos, assim, uma coisa mais motivacional mesmo, algo que você fala ou, sei lá, uma frase de efeito, alguma coisa do tipo? Que você fala Claudinho, eu sempre assim, você é o que hoje eu bagunço assim muito com meus alunos, né? Sem dor, sem ganho. No pain, no gain. Não adianta você querer, né, ter o corpo legal se você não se dedicar para isso, né? Então é uma coisa assim, né? Hoje tá entrando um amigo meu que mora de Portugal lá, o Pelezinho lá. Ele sabe, hein? Assim, a motivação que eu dou sempre, mesmo para mim, eu tenho um foco assim, se eu quero fazer alguma coisa, eu vou fazer sempre com a melhor vontade possível. E eu sempre procuro fazer para os meus atletas lá, meus alunos, tudo, para sempre se dedicarem ao melhor. Nunca se enganar. Se dedique e mostre o melhor de você sempre. Sempre. Tudo que for pedido para você, sempre se dedique o melhor.
se você foi bem ou ruim, não importa, mas eu garanto para você, se você deu o máximo de você, para mim vai estar bom. Mesmo no meu time lá, eu sempre falo pro pessoal do adulto lá que eu jogo. Pô, a gente pode perder de 10, 20, mas eu não quero ver que vocês não vão correr atrás do disco, não vai pegar o cara, não vai deixar fazer isso, mas eu quero, se vocês lutarem, pode ter certeza que eu vou estar lutando com vocês, sempre. Sempre vai ser assim. Essa é o que eu sempre falo para os atletas ou para os meus alunos, né? Se dediquem, que de mim sempre vai ter a dedicação maior, sempre eu vou estar sempre disposto para estar fazendo as coisas aí. Da hora, Rê. É contagiante isso daí. Galera, 10 segundinhos para vocês aí, se alguém quiser fazer alguma pergunta. O Rê, ele tá no direito dele de responder ou não, tá? Não façam perguntas pessoais, façam perguntas sobre o tema. Minha mulher tá assistindo, né, pessoal? Se liga. Não pergunta do bigode dele. Ô, André, você também, André. Toque e sai, viu? Esse bigodinho aqui foi pra você aí de Portugal, não é? Pessoal do bigode aí, não é? É isso, mano. Tá passando, mais 5 segundos. Tem que falar pessoal, agora é a hora. Tem que, se você falar, Guilherme, não começa. Renatinho nem fala nada. Ora, pois. É isso mesmo. Ora, pois. Ora, pois. Pois. O pessoal não mandou nada, né? Graças a Deus. Puta, meu, ainda bem, já tô aqui suando mais que tampa de marmita. Não, a gente já passou muito. A gente fez quase 1 hora lá e já passou mais 28 minutos. Passou muito legal, mais do tempo. Gostei, foi um papo divertido, gostei. Eu tava meio nervoso. Eu também gostei. O Davi perguntou quantos ossos eu quebrei. Ô, Davi, na verdade, assim, eu tenho mais ponto do que osso quebrado. Assim, eu acho que osso eu quebrei, acho que 2 vezes o dedo da mão. Eu acho que o braço quando eu era moleque, mas assim, de ponto, eu acho que eu tenho 32 só no rosto. Eu tenho alguns dentes quebrados também. Eu acho que eu tenho uns 3 ou 4. Eu lembro que uma vez eu tomei uma atacada na escolinha. Eu fui brincar com o moleque na escolinha. Tava tendo aula lá, eu entrei, falei, professor, deixa eu entrar aí pra brincar. Ele falou, lógico. O moleque deu uma atacada, quebrou meu dente, da frente. Eu fiquei 1 semana indo pra faculdade, aí tem alguns amigos meus aí da faculdade aí que falavam que eu era o Tonho da Lua, porque eu não tinha esse dente. Então você imagina o dente da frente 1 semana na faculdade. Puta, os caras me zoaram demais, cara. E o moleque bateu criança, né? Bateu assim. Hoje ele me vê, hoje ele tem maior de idade, ele falou assim, pô, Lemão, eu fiquei com o maior medo que eu quebrei seu dente aquela vez, achei que você ia me bater. Eu falei, não, pô, foi do jogo, era normal. Ué. Tipo assim, né? Não era pra ter acontecido, não era, né? Eu que entrei, não fui eu que fui entrar pra brincar? Tomou. Legal, pô. Rê, vou passar a palavra pra você fazer as considerações finais, tá? Aí depois eu faço o encerramento. Tá bom. Agradecer aí você aí pelo trabalho aí, né? Pelo nosso futuro aí, que vai ser um futuro legal. Espero aí que seja bem legal aí, né? Sim. Nessa minha nova etapa aí, tá meio parado aí pela pandemia aí. Eu acho que a galera aí não deve ficar parada aí, tenta se mover bastante aí, porque parte de depressão, sedentarismo, alcoolismo, né? Todas essas coisas aí estão aumentando muito. Isso é muito perigoso até pro país, sabe? E eu acho que a gente tem várias aulas aí, pessoal. Eu tô dando aula também aí, ó, de segunda e quarta, quem quiser entrar lá no SBHC Hockey. Toda segunda e quarta às 20 horas tem lá uma live minha lá de funcional, tá? Para todo mundo, não precisa usar peso nenhum, é o peso do corpo, é uma atividade legal lá, para não ficar no sedentarismo, viu, pessoal? Porque o sedentarismo também mata, viu? Então, sedentarismo leva a várias outras coisas lá, né? Depressão, alcoolismo, as drogas mesmo em si. Eu acho que todo mundo tem que se cuidar aí. Ô, Rê, e só complementa aí, as suas aulas de personal, você falou que também está fazendo pelo Zoom, é isso? Ou não? Eu faço pelo WhatsApp, né? Eu faço aulas individual, videochamada pelo WhatsApp, e tem essas aulas, essas lives que eu faço aí pelo time do São Bernardo, somente isso mesmo que eu estou fazendo. Aí se o pessoal quiser te chamar aí, depois você tira a dúvida deles, né? Quem quiser me chamar lá, entra no time Renato H Play, tá?
ou no Renato H-Play mesmo. Eu queria até dar uma palavrinha aí, essa parte de pandemia aí. O meu pai aí pegou o Covid aí, já está 61 dias internado aí, tá, pessoal? Quem puder tá ajudando aí na parte do quê? Não só para ele, né? Na parte de doação de sangue aí. Depois eu vou dar pro Claudinho postar lá, né? Uma referência onde ele tá, pessoal? Isso daí não é uma gripezinha, não. É um vírus bem forte que prejudica bastante a pessoa, tá? Meu pai pesava 115 quilos, hoje ele pesa 89 quilos, né? Ele ainda tá internado ainda, ele saiu recentemente da UTI, hoje ele tá numa semi-UTI. O meu irmão tá lá com ele, lá, graças a Deus, né? Podendo dar uma força para ele, tá? E quem puder colaborar lá na doação de sangue, que não seja só para ele, que seja para as outras pessoas também que tá precisando lá, viu? O banco de sangue tá bem vazio e é sempre bem-vindo lá pro pessoal, viu? Boa, Rei, isso aí. Eu pensei que você ia acabar esquecendo, mas... Não, pô, isso não pode não, né? Família é para sempre. Sim, eu espero que... Eu até estava conversando com a Nath aqui também sobre isso, pra gente poder se organizar, que eu acho que ela não pode, que ela toma bombinha. Aí não deixo ela né? Não deixo ela doar, mas tava vendo com algum aluno meu lá, tal, pra gente poder se organizar para ir lá. Legal, depois a gente põe lá você põe aí, eu ponho depois eu mando para você lá o textinho. Entrou um amigo meu aí muito antigo que jogou, o rival meu, Caio Petito aí, moleque gente boa aí. Gente boa. Fala, Caião, uma pena que tá acabando aí, Caião. Ficamos aí mais de 1h30 aí, mas valeu a presença aí de todos aí, agradeço aí. Minha aluna Tati Percy aí, que chegou também. O pessoal que tá aí, agradeço a presença aí. Obrigado, mestrão, de coração. Tamo junto aí, tá? Boa, é isso aí. Tamo junto. E obrigado você por disponibilizar, né, o seu tempo para poder vir falar. A gente falou de muita coisa importante, que nem eu falei, depois eu vou editar direitinho, jogar lá no YouTube para ficar lá A ideia do YouTube é principalmente para os meus alunos, mas, claro, para ter um acesso maior para quem é de fora. Né? E isso vai ficar registrado aí, cara. Legal. Foi super produtiva a live, cara, e sem palavras, Rê. Valeu, obrigado e tamo junto. Né? E vamos ficar forte nessa pandemia aí. Ó como tá aqui, ó, Claudinho. Não aguentou a live, ó. Dormiu. Não aguentou a live. Falou muito. Meu pai falou muito. Então, boa. Pessoal, obrigado por ter entrado aí. Até uma próxima, tá? Atrasado. Valeu, Valeu, Claudinho.